Ótimo! Bom dia, então, pessoal. Hoje, quinta-feira, dia 12, Dia dos Namorados. Feliz Dia dos Namorados para vocês. Espero que vocês tenham um dia muito legal. É muito frio aqui em São Paulo. Acho que não é em todo o Brasil, mas aqui está um absurdo de frio. Então, se vocês estiverem praticando de São Paulo, vendo este vídeo, é legal, não tem problema. Eu vou igual uma cebola, assim, sabe? Um monte de blusa e vou tirando. Ontem, fazendo aula, eu tava com casaco, cachecol. E aí eu fui tirando as camadas, mas aí no chavasco eu tive que colocar tudo de novo, porque a gente ficou parado muito tempo, tava um dia lá. Então, por favor, se cuidem, façam muito jalanete, que é a limpeza do nariz, né? Na verdade, a gente deveria fazer sempre, mas principalmente agora, nessa época de frio. Eu nunca mostrei pra vocês Gelanete, é meio nojento de mostrar também, mas eu posso explicar depois como é que funciona. É bem legal, é bem importante de fazer. Muito bom. Principalmente para quem tem rinite, sinusite, alergia em geral. Mas vamos voltar ao tema da nossa aula. Mês da interiorização. Essa semana tratamos de limite confortável, relaxamento do esforço ou no esforço. E hoje é um dia que a gente vai conversar bastante sobre progressão pelo relaxamento, tá? Então, vai ser o foco da nossa aula. A gente tem uma aula toda pensada hoje nisso, para a gente relaxar na postura e aí sim progredir. Mas antes de conversar sobre qualquer coisa, vamos entoar o nosso mantra juntos. Fiquem à vontade para entoar comigo. Se vocês tiverem interesse em outros mantras, eu posso trazer também. Om Sahana Vavatu Sahanau Bunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Mahavirvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. E aí sim, começamos a nossa aula de hoje, depois de entoar esse mantra que fala muito de irmos juntos, progredirmos juntos, aprendermos juntos, enfim. Progressão pelo relaxamento. O que é isso? Gente, todas as coisas que a gente está conversando ao longo dessa semana, elas se complementam, né? Eu acho que fica bem óbvio, assim, que uma leva a outra e uma complementa a outra de certa forma. Então, a gente falou primeiro sobre limite confortável, relaxamento do esforço, progressão do relaxamento. A progressão pelo relaxamento só funciona com relaxamento do esforço. Então, a gente vai fazer várias posturas hoje de bastante alongamento, tá? E eu sinto que essa progressão pelo relaxamento, ela sempre faz bastante sentido quando a gente fala sobre progressão pelo relaxamento. Então, às vezes a gente tá lá em Paschimottanasana, que é a pinça, e a gente tá meio que brigando por estar ali em Paschimottanasana, com a gente mesmo. A gente não tá respeitando o nosso limite confortável, porque passou e tá doendo. A gente não tá relaxando no esforço, porque como passou, tá doendo, a gente tá tenso, e aí a gente não progride nunca na postura. Ah, mas progredir na postura é o que a gente precisa fazer? É o nosso objetivo? Não. Nosso objetivo são outros, mas naturalmente acontece essa progressão na postura, ok? E quando a gente progride na postura, quando a gente progride com o relaxamento, é mais fácil olharmos para dentro, tá? É mais fácil essa interiorização acontecer. Então, eu tô lá na pinça, ai, passei do meu limite, tá doendo, tá horrível, tô toda tensa aqui, eu nunca vou conseguir chegar um pouquinho mais pra frente. Mas, se todos os dias que eu pratico, e que essa prática aconteça vários dias da semana, se não todos os dias da semana, eu tô lá e eu respeito o limite, eu não passo do meu limite, eu relaxo no esforço, eu respiro, eu sinto o meu corpo, eu escuto o meu corpo, eu presto atenção, é natural
que você vá indo cada vez mais e que esse alongamento vá aumentando cada vez mais. Se a gente tentar forçar esse alongamento, ele vai sair? Sim. Mas duas coisas podem acontecer. Primeira coisa, você pode se lesionar e vai ser horrível, tá? Lesões são terríveis, demoram muito para curar, tem que fazer muita fisioterapia e nunca volta 100%. Segunda coisa, às vezes você vai até ganhar um alongamento, mas não necessariamente ele é um alongamento que você de fato ganhou. Às vezes ele é só momentâneo. Naquele momento foi, ai, nossa, vou sempre conseguir. Não é exatamente assim. A gente sabe que o nosso corpo muda, uma postura nunca é a mesma, mas esse alongamento muito forçado, ele costuma vir com uma regressão, inclusive depois. Porque toda a sua musculatura envolvida, todos os tendões, todos os ligamentos vão inflamar, se você forçar. E aí, né, eles vão te segurar um pouco mais. Você não vai ter como fazer o mesmo movimento. Quando você lesiona o ombro, por exemplo, existe um tipo de lesão que muito esforço, né, faz muito movimento para cima, enfim, não tem muito cuidado com essa articulação, a pessoa não consegue levantar o ombro, fica parada aqui. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente fala de alongamento e sempre pensar na progressão pelo relaxamento. Então, eu sempre vou falar, quando a gente está numa postura de alongamento, expira e relaxa. Porque é nesse momento, por exemplo, na torção, eu costumo falar agora, na hora que você expirar, tenta ir mais 1 milímetro. E é assim que a gente vai progredindo. Não é, eu tô aqui olhando e faço aquela. Não. Não faz o menor sentido dentro do que a gente está falando, né? Isso tudo, obviamente, dentro do nosso contexto. Em outros contextos, as coisas são diferentes e vocês vão ver coisas diferentes. Beleza? Então, na aula de hoje, eu quero que vocês prestem muita atenção da progressão pelo relaxamento, tá? A gente vai ter várias posturas aí de alongamento e esse relaxamento serve bastante. Ah, mas aí eu tô ali no equilíbrio. Como é que eu vou progredir pelo relaxamento no equilíbrio? Primeiro, no equilíbrio você precisa entender o que precisa se esforçar e o que precisa relaxar. Eu tô lá no equilíbrio de pé, eu vou relaxar meu abdômen? Óbvio que não. Você não vai progredir no equilíbrio relaxando seu abdômen, você vai ficar fraco, você não vai conseguir se manter ali. Mas talvez o meu pé que está pendurado possa estar relaxado e isso me ajude a talvez puxar mais a minha perna, a me manter melhor nessa postura. Pode ser. A gente tem que ir sempre avaliando postura por postura. Ok? Então vamos lá. Hoje nossa prática começa de pé, que não é muito costumeiro nas nossas práticas. Eu vou arrumar um pouquinho a câmera. Será que é assim tá bom? Não, tô cortando um pouco a minha cabeça. Ótimo. Então, aqui em pé. Primeiro, apenas sinta o seu corpo aqui de pé. Os pés estão paralelos. Deixe os joelhos soltos, não tensione eles. Sinta-se aqui de pé. Perceba se existe alguma oscilação natural ou se você está bem fincado aí no chão. Acho que você está sem meia. Normalmente eu recomendo fazer sem meia, tá? Equilíbrio e tudo mais. Eu estou de meia, confesso, mas é porque eu estou com muito frio no meu pé. Mas se for possível, você tira o seu pé. Principalmente se você não tem muita, né? Muito costume aí com equilíbrio. Tira a meia do seu pé. E aí, nós vamos começar a brincar com esse equilíbrio, levando o primeiro peso lá para frente do pé, sem tirar nenhuma parte do pé do chão. A gente leva o peso para a ponta, leva o peso lá para trás, vendo onde está esse limite. Vai sentindo. E vamos também fazer isso para os lados, lado direito, lado esquerdo. Vai brincando com
esse seu equilíbrio. Vai testando, sem, obviamente, passar do limite do equilíbrio. Todos os lados, todas as direções. E aos poucos você vai cessando esse movimento. E tenta sentir o peso do seu corpo mais bem distribuído entre toda a planta do pé. Veja se é possível abrir bem os dedos e, de fato, distribuir o peso igualmente pelo pé. E observe então as oscilações. Faremos um elefantinho para liberar os braços. Então, solte os seus braços e nós vamos girar o tronco da direita para a esquerda. Com os braços bem soltinhos, eles estão tão soltos que eles até batem no seu corpo. Soltar esses braços, esses ombros. É tão comum a gente deixar essas articulações bem presinhas. E vamos cessando este movimento aos pouquinhos. Paramos o centro. Nós vamos fazer um chakrasana na roda, mas um pouquinho diferente. Eu vou mostrar para vocês o meu pé e depois eu subo a câmera para seguirmos. Normalmente fazemos o chakrasana assim, né? Com os pés paralelos, os joelhos ficam mais soltinhos. Mas dessa vez, eu quero que a gente comece cruzando ao nosso pé direito, lá para o outro lado do esquerdo. Se for muito difícil de deixar os pés juntos, você pode deixar um espaço maior, tá? Isso dá um equilíbrio um pouquinho maior. Mas se não, você deixa eles bem pertinhos. Então, a gente vai usar essa torção nas pernas, porque isso vai ter toda uma questão com equilíbrio. E aí sim, o nosso braço direito vai subindo lateralmente, chegando no meio do caminho, a palma da mão vira para cima e seguimos o caminho até o braço estar lá do lado da orelha. Chegando aqui, queremos alcançar o teto, estica, 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 até enfim lateralizar para a esquerda. Relaxe o braço esquerdo e sinta a respiração do lado que está alongado, enquanto se equilibra. Então, mantenha os olhos abertos agora. Pode usar a sua mão esquerda para se equilibrar, se tiver necessidade, pode encaixar ela ali do ladinho, segurando na cintura, ou se puder, relaxe. Retornamos para o centro, descruzamos a perna, observamos, percebemos diferenças. Faremos o mesmo para o outro lado. Então, primeiro o nosso pé esquerdo vai cruzar pela frente do direito, da mesma forma que a gente fez ao contrário. Braço esquerdo sobe lateralmente, chegou na altura do ombro, vire a palma da mão para cima e continue subindo. Quando chegar ao lado da orelha com o seu braço, você continua estendendo, como quem quer pegar algo lá no teto, até de fato lateralizar. Você pode apoiar para manter o equilíbrio, deixar o braço direito aberto. O importante é que você sinta a respiração aí do lado esquerdo. E retorna devagar. Desenrola as pernas.
Sinta no centro. Nós vamos fazer um equilíbrio simples. Eu vou fazer de lado, que eu acho que fica mais fácil de ver. Ele é muito simples, nós só vamos trazer uma perna de cada vez em frente ao corpo. Mas ao invés dela ficar retinha, nós vamos flexionar o joelho para trazê-lo próximo ao nosso corpo. Dessa forma. Primeiro, então, vamos nos equilibrar sobre a perna esquerda. Então, passe todo o seu peso lá para a perna esquerda. Aos poucos, tire a perna direita do chão e flexione o seu joelho direito. Observe onde está o seu limite. Se precisar, pode flexionar pouco e deixar o pé lá próximo do chão. Pode abrir os braços, pode segurar na parede ou numa cadeira à sua frente. O importante é manter sempre os olhos abertos e fixando um ponto à sua frente. Se possível, você abraça o seu joelho e traz a perna próxima do corpo, flexionando cotovelos. Com tranquilidade, com calma. Retornamos, sentimos, observamos. E vamos fazer agora para o outro lado. Levamos o peso do nosso corpo para a perna direita. Aos poucos, vá sentindo e vá tirando a perna esquerda do chão. Vá entendendo o quanto você consegue flexionar esse joelho. Se for só um pouquinho, não tem problema. Fique aqui. Se conseguir ir mais, você vai. E abraça o joelho. Olhe em um ponto fixo à sua frente. Aqui, tente relaxar um pouco o ombro. O abdômen não. Relaxa o pé. E retornamos. Observe. Equilíbrio é uma coisa que, para mim, pelo menos cada dia é diferente. Em cada ambiente, inclusive, para mim é diferente. Faremos agora Padahastasana ou Uttanasana, enfim. Vai mudando as nomenclaturas, que é aquela postura da grande extensão, em que nós vamos segurar lá no nosso quadril. Podemos soltar bem os joelhos, porque agora a gente pode sim flexionar eles. Mas começamos com uma flexão de quadril, chegando até o limite onde é possível ir sem flexionar as costas. Chegou no limite, você vai agora soltar os braços, a cabeça e flexionar as costas, flexionando também os joelhos. O importante é que você solte o seu corpo em direção ao chão. Lembre-se que você só vai progredir pelo relaxamento. Então, aqui, relaxa. Cada expiração, solta bem o ar, solta o seu peso. Não prenda esse alongamento pelo joelho. Então, flexione os joelhos até sentar no chão de fato. Pode apoiar as mãos, fique à vontade. O meu joelho foi estralando até chegar no chão. Normal. Tentamos um pouquinho aí. Sinta o seu corpo agora sentado, uma posição diferente, uma postura diferente.
Perceba quais são os grupos musculares que te deixam bem sentado. Com as pernas cruzadas, caso você faça Lotus, pode fazer, mas se não fizer também tudo bem. Nós vamos fazer Yoga Mudra. Então, levamos as mãos lá no chão à frente ao corpo e queremos, então, levar a testa em direção às mãos. Você vai chegando no seu limite confortável e ao atingi-lo, você relaxa costas e relaxa a cabeça. Retornamos devagar, a cabeça é a última que sobe. E observamos. Vamos estender então as pernas, entrando em Dandasana, o bastão. Lembrando que, se você não consegue manter a sua coluna ereta com as pernas estendidas, você pode flexionar um pouquinho os joelhos, não tem o menor problema. Eu gosto sempre de puxar um pouquinho os glúteos para trás, porque assim a gente encaixa melhor os isquios no chão. E você não precisa ficar com as pernas totalmente unidas, pode separar um pouquinho. Aqui estamos em Dandasana, o bastão. E antes de fazer Paschimottanasana, que é a pinça, nós vamos fazer Janu Shirshasana, que é a postura da cabeça no joelho. É um meio Paschimottanasana. E como a gente vai fazer isso? Nós vamos flexionar a nossa perna direita, mas vamos encostar a planta do pé direito lá na coxa esquerda. Então, o joelho direito cai para o chão. Ele se encosta no chão. Ótimo. O seu pé esquerdo está olhando para você. Os dedos olham para você. Não deixe ele cair. E estendemos os nossos braços e vamos buscar o pé esquerdo. Você para onde for necessário e você sempre pode flexionar o seu joelho. Chegando dentro do seu limite confortável, você relaxa. Relaxa a cabeça, relaxa as costas. Fique tranquilo aí dentro da postura. Lembre-se de que a cada expiração você relaxa mais. E talvez você consiga ir um micro passinho para frente. Retornamos. Ótimo. Vamos trocar as pernas, então estendemos a direita, flexionamos a esquerda, trazendo a planta do pé lá na coxa. Estendemos os braços e vamos buscar o pé direito. Chegou no seu limite confortável, você relaxa. É normal que um lado tenha diferença para o outro, ok? Tá tudo bem.
Retornamos devagar. E ao chegar lá em cima novamente, estendemos ambas as pernas. Voltamos para a Dandasana. Depois de fazer Janu Shirshasana, a gente observa um pouquinho como estamos. Mantenha a coluna bem ereta. E estendemos os braços pela frente. Vamos buscar os nossos pés. Chegue no seu limite confortável e, se for necessário, flexione os joelhos. Chegou no limite confortável? Relaxa a cabeça, relaxa costas. Você progride pelo relaxamento. Retorne devagar. Cadê esse último que sobe? Sente. Uau. Pode soltar um pouco essas pernas que ficaram estendidas, né? Por bastante tempo. Às vezes pode dar uma cãibrazinha, não é legal? E como fizemos aí um montão de flexões com a coluna, vamos fazer uma extensão, né? A gente precisa fazer uma complementar. Então, nós vamos fazer o Ustrasana, que é o camelo. Prepare-se para ajoelhar no chão. Isso. Muito bom. Ótimo. As pernas, elas não estão juntas, certinho, exato. Nós vamos levar as mãos lá na lombar. Isso, as mãos seguram a lombar e abrimos o peito, olhando lá para cima. Aos poucos, você vai tentando olhar cada vez mais para trás, sem tirar o seu quadril da onde ele está encaixadinho. Se for possível, você vai descendo as suas mãos até tocar os pés. Retorne devagar. E vamos descansar e observar em Balasana. Então, leve o seu quadril lá para o chão, sente-se em cima dos seus pés e relaxe a cabeça no chão, se for possível. Observe-se aqui. Vamos entrar na postura de 4 apoios, o gato. Então, você já está com os joelhos no chão, apoie as mãos logo abaixo dos ombros, exato. Vamos fazer um movimento com a coluna para soltar bem ela. Então, a cada inspiração, olhamos lá para frente, descemos a coluna, o quadril sobe. E a cada expiração fazemos um C com a coluna e olhamos lá para o nosso umbigo. Deixe que os movimentos acompanhem a sua respiração.
Na próxima movimentação, você retorna para a postura neutra. Apenas observa como está essa coluna. Sente se está tudo bem. Vai sempre se ouvindo com atenção. Vamos fazer aqui uma torção. Então, primeiro vamos levar o nosso braço direito, que vai passar entre a mão esquerda e a coxa esquerda, lá no chão, até tocarmos a orelha direita no chão. Tocou a orelha direita no chão? O seu braço esquerdo se estende lá para cima da cabeça, a mão tocando o chão. Você vai caminhando com a sua mão no chão até estender o braço. Você pode também ir caminhando para a direita com a sua mão, tirando ela do chão e abraçando ela, abraçando a coxa direita com a sua mão. Passando ela lá por trás das costas. Ótimo. E aqui ficamos um pouco. Lembre-se que você sempre vai progredir pelo relaxamento. Retornamos para o gato. Observamos brevemente. Então, nós vamos torcer para o outro lado da mesma forma. Exato, exato. Escolha o que fará com o seu braço direito, se vai deixar ele estendido ou se vai trazer ele para segurar na coxa esquerda. Retornamos para o gato. Aconteceu alguma coisa. E aí, do gato, nós vamos fazer a Mahatasana, que é aquela postura do coração derretido. Então, eu recomendo ir mais para trás no tapetinho, dar uma resinha, porque nós vamos agora, de fato, mergulhar lá no tapetinho, como quem quer levar o peito no chão. Então, os braços vão se estender lá para frente, o quadril vai subir e nós queremos tocar o peito no chão, apoiando ou testa ou queixo. Ótimo. Então, deslize completamente agora pelo chão e deite de bruços. Isso. Perfeito. Ótimo. De bruços, primeiro você se observa.
Faremos Bhujangasana na postura da cobra. Então, as pernas estão estendidas e unidas. Nós vamos levar as mãos lá na altura das últimas costelas, apoiando bem as mãos no chão, os dedos apontam para a frente, os cotovelos lá para trás e para cima. As mãos aqui servem apenas para unirmos bem as escápulas e não para suportar o peso do seu corpo. Tiramos a cabeça do chão e aos poucos vamos olhando lá para cima, lembrando de juntar as escápulas. Retorne devagar ao chão, descanse. Nessa postura, pessoal, a nossa intenção é trabalhar com a parte alta das costas, tá? Então, quando você faz direitinho este movimento de unir as escápulas e olhar lá para cima, você sente de fato o alto das costas sendo trabalhado e não a lombar. Diferente do que vamos fazer nesta próxima postura, que é uma adaptação de Salamba Bhujangasana, a esfinge, que carinhosamente apelidamos de criança assistindo televisão. Então, as pernas estão unidas e estendidas. Nós vamos apoiar os cotovelos no chão, unindo os braços. Isso, os cotovelos ficam à frente, né, da linha do ombro. Abrimos as mãos como se fosse uma lótus e apoiamos o nosso queixo. Agora sim, estamos trabalhando com a lombar. De fato, é como se fosse uma criança assistindo televisão, né? Afunde cada vez mais a lombar. E então voltamos a relaxar lá no chão. Observe, escute, perceba. Então, vamos girar para ficarmos de barriga para cima. Mudo, mas é para enxergar vocês. Ótimo. Joelhos flexionados, plantas dos pés apoiam o chão agora. Perfeito. Sentimos este corpo no chão. Oba. Essa lombar que toca melhor o chão quando estamos com os joelhos flexionados e as plantas dos pés apoiadas. Nós vamos fazer uma levíssima invertida, que é Setubandha Sarvangasana, que é a meia ponte, ou então a ponte amarrada. Vocês já sabem, né, pessoal? É uma invertida. Então, você não pode, se você tiver problemas de pressão, cardiorrespiratórios, se tiver comido, tiver problemas de coluna, cervical, enfim, lombar, qualquer tipo de problema. Outra coisa, gestantes também não podem fazer nenhuma, tá? Nenhuma invertida. Mas, se este não é o seu caso e você pode e quer fazer, vamos fazer o seguinte: os braços estão ao longo do corpo, palmas das mãos tocam o chão. E nós vamos usar agora a musculatura da coxa, dos glúteos e do abdômen. Muito importante usar o abdômen aqui,
para tirar o quadril do chão e tirar um pedaço das costas também, deixando apenas a parte alta das costas tocando o chão. Como uma ponte mesmo, né? Fica retinho como uma ponte. E sustentamos um pouquinho aqui. Lembre das coxas, dos glúteos e do abdômen. Nada tá solto aqui. O relaxamento acontece aonde? Nos ombros, nos braços, no rosto. Retornamos devagar, levando vértebra por vértebra no chão. Toca devagar cada uma das vértebras no chão. Sente esse corpo apoiado no chão agora. E vamos fazer, por fim, Pavana Muktasana na postura de liberação de gases. Primeiro trazemos ambos os joelhos flexionados para perto do tronco, abraçando as pernas pela frente dos joelhos. Sinta a sua coluna tocando o chão, desde a lombar até a parte alta. Além de ser muito boa para, de fato, liberação de gases, né, como diz o nome, é uma postura ótima para a lombar. E para completarmos ela, vamos levar a testa em direção aos joelhos, sempre tocando o queixo no peito. Retorne a cabeça para o chão. Enfim, retorne as pernas e vamos estendê-las para entrar em Shavasana, nossa postura de relaxamento. As pernas estão estendidas, deixe que elas se separem mais ou menos ali na largura do seu tapetinho. Os pés caem para fora, os braços ao longo do corpo, palmas das mãos voltadas para dentro e abrem espaço nas axilas. Aqui, se você ainda não está de olhos fechados, feche-os e sinta o seu corpo no chão. Se for necessário, você faz qualquer tipo de ajuste. Algumas pessoas se sentem mais confortáveis relaxando com os joelhos flexionados. Eu, por exemplo, vou pegar o meu casaco. E você observa o seu corpo. Perceba-se. Sinta os efeitos de tudo aquilo que aconteceu durante a prática de hoje. Tanto os efeitos mais externos, quanto os efeitos mais internos.
Então você permite que o seu corpo relaxe ainda mais e se entregue ainda mais ao chão, começando pela sua cabeça. Sinta que pode entregar ainda mais o peso da cabeça ao chão. Deixe a testa lisa. As sobrancelhas querem escorregar para as têmporas. As pálpebras estão se tocando com suavidade. Você relaxa maxilar, a língua e até mesmo entreabre lábios, deixando o seu rosto sem nenhum tipo de expressão. Permita que o relaxamento siga descendo pela garganta e pela curva cervical, alcançando os seus ombros, descendo pelos braços, passando pelos cotovelos, antebraços, pulsos, mãos e enfim cada um dos dedos das mãos. E ele continua descendo lá pelas clavículas e escápulas, passando por todo o peito e parte alta das costas, alcançando a caixa torácica, até chegar lá no abdômen, na curva da lombar. Você permite que ele passe pela cintura até alcançar quadris, glúteos e virilhas, seguindo pelas coxas, passando pelos joelhos, panturrilhas, tornozelos, pés, até chegar nos dedos dos pés. E agora você sente que este corpo está totalmente entregue ao chão e você não precisa controlar mais nada. Deixe a sua mente livre para circular por todo este corpo. Apenas observe por alguns instantes.
Aos poucos você vai adotando respirações mais profundas e lentas. E começa a movimentar o seu corpo a partir das extremidades. Vá fazendo tudo o que ele está te pedindo, até que você se coloque sentado com as pernas cruzadas e a coluna ereta. Aqui nós vamos fazer um exercício respiratório muito simples, mas muito poderoso, assim, um efeito em controle respiratório, que é uma contagem da respiração. Para aqueles que já têm costume e facilidade com pausa respiratória e possa fazer pausa respiratória, tá? Tem algumas pessoas com insuficiência respiratória que não podem, e gestantes também não, principalmente nos 2 primeiros trimestres, se eu não me engano. Essas pessoas não vão fazer pausa respiratória, tá? Mas se você pode, já está acostumado, você vai fazer 5 respirações completas, tá? Então, tendo o tempo de inspiração, a pausa respiratória que nós vamos fazer enjalando a arabanda, que é a chave, né, de pescoço, e depois a expiração sem estar na chave. Cada um no seu tempo, 5 ciclos completos com Jalandhara na pausa respiratória, se você for fazer pausa respiratória.
Assim que terminar, você mantém os olhos fechados e deixa a respiração livre. Foque agora nos efeitos da prática no seu corpo. Medite nisso. Essa será a sua âncora. Se você puder e quiser, fique mais nesse estado meditativo, mas se não, nos despedimos por aqui. Namastê. Muito obrigada pela aula. Caso tenham quaisquer dúvidas, me chamem, um aviso. Semana que vem teremos feriado de Corpus Christi, na quinta-feira, semana que vem, né, dia 19. Então, vamos ter aula apenas segunda e terça, ok? A aula de quinta, como ela vai cair justamente no feriado, não teremos, tá bom? Mas depois tudo se normaliza. Um beijo. Vou parar a gravação.